Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e lapidação, encontra os reflexos de si mesmo. Aí, dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis centros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muitas vezes de um país para o outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e muitas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos, na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se encontram na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo os impactos diretos, os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se a vítima e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da disputa e do crime, assegurando o clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram à terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Multidões invasoras que arrasam os campos de povos humildes e desarmados, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo a reconstrução das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos negros voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Cidadãos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe rejeitada,
depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução.